Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a más una clase conmigo. Bien, en la última clase nosotros empezamos a tratar sobre el presente del subjuntivo y ahí, antes de que volvemos del punto en que paramos, quiero decir que no olviden que para tratar de subjuntivo sempre vamos usar as expressões, tá? Ojalá, é possível que, quizás, e principalmente o que, né? El que aí tem função importantíssima. E aí, quero retomar agora um pouco da conjugação de los verbos irregulares. E é importante que pongamos antes de los pronomes sujetos o que para nos auxiliar a compreensão de sentido, né? Para que não seja tão complicado. Porque se a gente falar eu pueda, tu puedas, então o que facilita? Olha lá. Que eu pueda, que tu puedas, que ella, que usted pueda. Que nosotros, que nosotras podamos, que vosotros, que vosotras podais, que ellos, ellas e ustedes puedan. Então, os verbos irregulares, né, eles têm algumas coisas, né, aí a gente tem 3 tipos de verbos que são irregulares. No caso do verbo poder, né? Olha aqui, na minha folhinha, só fazendo uma correção, apareceu cantar, comer e partir. Não é, tá? É poder, hacer e venir, tá? A irregularidade do poner é por câmbio vocálico. Então, o o se transforma em ue, onde? Para yo, para tu, para ele, ela e usted, ou seja, primeira, segunda, terceira persona del singular e depois terceira persona del plural, tá? Nosotros e vosotros não existe essa irregularidade, tá? Não existe. Já no caso do hacer e do venir, a irregularidade ela se mantém, porque na verdade a irregularidade é por troca consonantal. Então, o hacer tem um C na raiz. Esse C cambia para quê? Porque senão ficaria aca, acas, aca, acamos, acais, acan. Né? Senão ficaria, por exemplo, vena, venas, vena, venamos, venais, venam. Então, lembra que a maestra sempre fala para vocês que as irregularidades elas acontecem justamente para corrigir assim, alguma questão na fala ou na escrita para melhorar, para que o som fique legal. Então, esses verbos aí são, né, tanto o hacer, tá? E o venir são irregulares por troca consonantal. Então, o hacer, né, o C se transforma em re e o venir, o N se transforma em re. Então, que yo haga, que tu hagas, que él, ella, usted haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis, que ellos, ellas, ustedes hagan. O venir ahora, que yo venga, que tú vengas, que él, ella, usted venga, que nosotros vengamos, que vosotros vengáis, que ellos, ellas e ustedes vengan, tá? É importante que pratiquemos, é importante que a gente faça esse exercício de conjugar os verbos, porque só assim a gente vai conseguir ir memorizando. Agora, atenção, tá? Los verbos mover e reprobar se conjugam igual que poder. Então, olha lá, poder, pueda, mover, mueva. Já o tener e o poner, né, se conjugam igual que o hacer e o venir. Então, o hacer ponga, o poner ponga, o tener tenga.
Então, é importante a gente pegar, tá? O que que eu quero que vocês façam? Pausa o vídeo nesse momento, tá? Eu quero que vocês conjuguem o mover, o reprobar, o tener e o poner, seguindo a terminação. Então, a maestra vai fazer um exemplo. Então, eu vou fazer o mover e o tener. O mover se conjuga igual ao poder. Então, olha lá como que ele fica. Mover vai seguir o câmbio por o e, tá? Mueva, muevas, mueva, mueva. Movamos, movais, muevam. Mas não falou que era igual ao poder? Falei, pessoal. A irregularidade é a mesma. Agora, a raiz tem que mudar e a terminação segue a terminação, tá? Ó, o tener que segue a irregularidade do C que virou re. Então, o tener fica tenga, tengas, tenga. Tengamos, tengais e tengam. Agora, eu quero que vocês pausem o vídeo e façam com reprobar e façam com poner, tranquilos? E aí, tem o exercício da página 3, tá? Eu quero também que vocês façam esse exercício. Então, olha lá. Primeiro, identifica outras frases do diálogo de aleito que utilizam deseo e probabilidade com os verbos del requadro. Então, olha lá. Eu quero que vocês voltem no texto lido e identifiquem frases que apareçam o a ser e o venir conjugados no presente do subjuntivo, tá? E eu quero que vocês escrevam essas frases aí, ok? Depois, completa as frases em la forma adequada. Então, todos os verbos entre parênteses, ó, reprobar, mover, tener e hacer e poder. Conjuguem em presente del subjuntivo. Atenção ao pronome das frases. Então, ó, o reprobar para nós outros. O mover é para os alunos. E assim por diante. Então, conjuga os verbos entre parênteses certinho em cada frase para colocar aí, tá? E também, tá? Também quero que vocês retirem lá do texto, por favor. Quero que vocês retirem as frases, tá? Que também são desse modo que nós estamos aprendendo, que é o subjuntivo. E aí, sin embargo, já quero que hagam la tarea de casa 1, tá? Então, lá na página 23, há uma tarefa. Quero que vocês façam essa tarefa, tá bom? Deixa a maestra achar ela aqui para facilitar para vocês. Espera aí, um pouquinho. Aqui. Então, ó, aqui, olha lá. Elabora uma frase para cada uma delas figuras, tá? Então, observa aí as figuras, aí 2 figuras, e aí vocês têm que elaborar uma frase para cada figura. Atenção, expressando desejo e probabilidade. Então, ó, tem aí uma bailarina e depois está uma mulher que está se despertando. Vocês têm que fazer frases utilizando as expressões de probabilidade e desejo. E aí, é interessante vocês já colocarem os verbos conjugados no presente subjuntivo. Então, vocês, por exemplo, é possível que Ana seja uma grande bailarina. Quizá mi despertador estivesse roto, quebrado. Então, são frases pessoais, vocês têm que ficar atento. Então, aí é tudo isso que nós já aprendemos, tá bom?
Después, ejercicio número 2. Lee el texto a continuación y luego sigue las instrucciones de las actividades sobre ele. Então, vocês vão ler o texto que está em negrito e vocês vão seguir as instruções que aparecem aí, tá? Então, tudo que pedir em cada... Então, um exemplo, na letra A está escrito assim, ó. Subraya y reescribe debajo todas as formas de los verbos del texto. Então, vocês têm que sublinhar, tá? As formas que aparecem no texto, tá? Que formas? Os verbos, né? Todas. Então, todas as formas, presente, passado, infinitivo, qualquer verbo que aparecer, conjugado ou não, no texto. Depois, na B, reescribe quais foram usados em presente de subjuntivo. Então, das que apareceram no texto, quais palavras estão no presente do subjuntivo? Na C, em tu opinião, por que foi utilizado esse tempo verbal? Então, por mais que é pessoal, a gente já sabe em quais casos devemos usar o presente del subjuntivo, sim? Na letra D, há algum verbo irregular no texto? Para descobri-lo, passa todos os verbos ao infinitivo e verifica se houve algum cambio na raiz. E se houve, escreve esses verbos debaixo. Isso aqui é o seguinte, existe verbo irregular no texto? Tem gente que já vai descobrir de cara, mas às vezes tem pessoas que não vão. Então, o que vocês têm que fazer? Passar esses verbos no infinitivo. Como assim? Amo fica amar, canto fica cantar. Então, por exemplo, tenho fica tener. Então, esses verbos que apareceram no texto, se você não descobrir, tá? Se você não descobrir que tipo, né? Aqui, letra D, né? Se vocês não descobrir quais são os verbos, passa tudo no infinitivo que aí vocês vão descobrir. Mas tá bem facinho, são só 2 que são irregulares, tá? Já dei uma dica. Aí a letra E. Quais são tus deseos para tu cumpleaños? Escreve pelo menos 4 deseos. Então, essa daí é uma resposta, tá? Personal. Mas pelo menos 4 deseos. Então, o que vocês querem de cumpleaños? E aí, o exercício 3 está falando assim, ó, para que vocês busquem por la canción, tá? Feliz cumpleaños. Então, são 2 canções, uma que é de Peru e a outra que é em Colômbia. Já sabemos que há algumas variações del cumpleaños feliz. Então, são muitos países cantando. Vocês vão escutar as 2 versões do cumpleaños feliz, tá? Busca na internet para completar os espaços, tá bom? E aí, na próxima aula, a maestra já vai fazer a correção dessa atividade ao vivo, tá bom? Besitos. Nos vemos à próxima classe.